paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Hoje nós estamos na 13ª videoaula, a última videoaula desse trimestre, no dia 27 de setembro de 2020, com o tema A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Nós temos estudado ao longo desse trimestre os princípios divinos em tempos de crise. É uma edição especial de jovens e adultos da nossa querida CPAD, comentada pelo nosso patriarca saudoso Eurico Bergstein. Estudamos sobre Daniel, Neemias, Esdras, sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Na aula passada nós estudamos Esdras e Neemias combatendo o casamento misto. Vimos que ali havia uma mistura e Deus não estava satisfeito com aquilo porque havia proibido o casamento misturado de judeu com não judeu, com pessoas judias com os gentios. Isso já havia sido proibido. Vimos também que Esdras foi a Jerusalém para ensinar a palavra e isso trouxe um avivamento, um despertamento espiritual para o povo de Israel. Então, a lição 13, 27 de setembro de 2020, a vigilância conserva pura a igreja. Texto áureo: e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 37. A verdade prática nos mostra que, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Então, a vigilância é para que a igreja saiba rejeitar as inovações e também o mundanismo. Vamos à leitura bíblica em classe, está em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, porém as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O objetivo geral dessa última lição é sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Objetivos específicos: apontar o sentido da expressão à meia-noite. Segundo, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Terceiro, expor que a meia-noite é a hora das trevas. Quarto, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E quinto, ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Nós temos então o ponto central, que é preciso vigilância para conservar a pureza da igreja. No comentário, nós temos, então, chegamos à última lição, mais uma vez, o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. E Paulo já havia começado a falar isso em 1 Coríntios 7 e o versículo 29, quando ele diz: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, né? Os que choram como se não chorassem. Então aqui está falando da abreviação do tempo, da preparação para esse tempo da volta de Cristo. Então meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita lá sobre as virgens, as 10 virgens, onde encontramos que elas ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Então é nossa responsabilidade como cristão fazermos a nossa parte de nos prepararmos, de tomarmos cuidado e de vigiarmos. Então, no primeiro tópico diz: meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11 e o versículo 25, ele diz assim, estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da nossa CPAD. Então, Romanos 11, 25 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, até que o povo gentil tivesse recebido o evangelho de Cristo, então ficou suspenso o período desse relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Também em Lucas, capítulo 21 e o versículo 24, se você puder e quiser nos acompanhar, abra sua Bíblia. Lucas 21, 24, diz assim nesse sermão profético:
e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, ou seja, até que o evangelho alcance todos os povos da terra. Então isso aqui fala da dispensação da igreja, né? E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, lembrando que essa igreja aqui está sendo dita no aspecto espiritual, o corpo místico de Cristo, não é igreja local, não é igreja quatro paredes, não é igreja física. O único físico aqui são as pessoas que compõem esse corpo místico de Cristo. Então, o arrebatamento da igreja é isso, é para pessoas que compõem o corpo de Cristo. Então, no momento que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente, essa dispensação dos gentios, né, da igreja. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Isso porque todos os sinais e praticamente todas as profecias apontam para a volta iminente de Jesus para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade. Isso está Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15, Paulo diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja na terra, ela é o sustentáculo da verdade. Ela é o que mantém ainda a terra funcionando, mantém a terra e as instituições caminhando para o cumprimento da vinda de Jesus, né? Que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia. Jesus, o evangelista João, no seu evangelho, capítulo 4, falam essas palavras de Jesus. Evangelho de João 9,4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então é muito importante esse despertamento para a responsabilidade da igreja de trabalhar enquanto é tempo, enquanto é dia, pois a noite há de vir e não será possível fazer mais nada. Ou seja, depois que eu e você partirmos daqui para outra vida, ou depois que a igreja for arrebatada, não tem mais o que fazer, não temos mais como trabalhar, porque acabou-se o tempo. Resumindo esse tópico, à meia-noite o dia findou, tudo o que aconteceu pertence ao passado, pertence ao ontem. Então nós devemos estar atentos ao dia de hoje. Eu e você temos 24 horas hoje para fazer alguma coisa no reino de Deus para o Evangelho de Cristo. Tópico 2, meia-noite, início de um novo dia. Tá? Esse fato diz respeito ao mundo inteiro, mesmo aqueles que o fuso horário seja diferente. Aproxima-se um momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? Que dia nós estamos preparando para amanhã? O Atalaia responde, Isaías 21. Vamos ler o profeta messiânico Isaías, capítulo 21, versículos 11 e 12. Se você já puder ir exercitando, querido professor, querido aluno, é bom. 21, 11 e 12, profecia contra do mar.
Diz o texto assim: peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite, guarda, que houve de noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Então, vem amanhã e vem também à noite. Amanhã começará, subtópico 1, um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue, né? Esse é o dia de Cristo, esse é o dia da nossa chegada na eternidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 8 diz: o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então há um dia, veja que Paulo aqui ele coloca esse dia com letra maiúscula, o dia de. Segundo aos Coríntios também, 2, segunda carta aos Coríntios, um pouquinho para frente, capítulo 1, e o versículo 14, Paulo diz assim: como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Então, letra maiúscula também, esse dia do Senhor Jesus. Filipenses, vamos à carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e o versículo 6 e o versículo 10, que diz assim, o 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. No capítulo 2 de Filipenses, verso 16, ele também fala sobre isso, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, no dia de Cristo, que trata desse arrebatamento da igreja, naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e do seu sofrimento. Então, Jesus, em Isaías 53, fala que Jesus ficará feliz com o trabalho que ele fez, o trabalho de dar a sua vida pela humanidade. Versículo 11 de Isaías 53 diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, todo o sofrimento de Cristo em prol da humanidade, em prol de todos os homens de todas as épocas, ele agora verá o resultado, ele verá milhares de pessoas salvas e lavadas no seu sangue, adentrando o céu, adentrando a eternidade. Então, os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, né? Os que são do Senhor vão ressuscitar, aqueles que estão mortos, aqueles que morreram antes do arrebatamento, eles ressuscitarão, e os que estão vivos serão transformados. Isso está em Isaías não, 1 aos Coríntios 15, 23, que eu leio, mas cada um por sua ordem,
Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, né, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo o sempre. Vamos ver isso em 2 aos Coríntios, capítulo 11, 2 aos Coríntios 11, e o versículo de número 2. 2 aos Coríntios 11, 2 diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Então aqui ele está dizendo que a igreja está sendo preparada para ser noiva, para ser entregue ao noivo que é Jesus de Nazaré. Se você quiser saber mais sobre as bodas do Cordeiro, sobre o arrebatamento da igreja, tem aí uma série de 13 videoaulas sobre juízo final, arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro. Então, passe lá e dê uma olhada nessas lições para você ficar craque em escatologia. Apocalipse 19, versículo 9, também está escrito assim, Apocalipse 19, 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. No capítulo 21 e o verso 9, também ele fala sobre isso. Apocalipse 21 e 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, que é a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Desde já, oremos e digamos, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 e 20. Segundo subtópico, a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, levar a igreja, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que o rejeitou. Apocalipse capítulo 6, tudo isso já está gravado em 13 videoaulas sobre escatologia, você pode dar uma olhadinha, tá? Apocalipse 6, 16 e 17 que diz, e dizia aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então veja que para aqueles que recusaram fazer parte da igreja mística de Cristo, do corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor, então nós teremos aí o dia, né? Essas pessoas que recusaram terá o dia da ira do Cordeiro. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia, ou seja, a justiça de Deus, ela será implacável, não terá mais outra motivação, não terá mais outra chance, porque ele já dera todas as chances durante toda a vida da humanidade. Apocalipse 14, 9, e diz, e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão. Versículo 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos
e diante do Cordeiro. Aqui nós temos a grande justiça de Deus posta em prática. Apocalipse 15, 7 diz: e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Então veja a ira de Deus sendo derramada sobre aqueles que não quiseram receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Apocalipse 16 e 19 diz assim: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E para terminar, Apocalipse 19, 15, ele também fala: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos aqui o quê? Que a ira de Deus será sem misericórdia. Estamos numa época em que a misericórdia de Deus alcança a todas, mas chegará um dia em que a justiça de Deus será executada. Então, desde já, oremos e digamos: amém. Ora vem, Senhor Jesus. As trevas dominarão a terra. Está lá em Isaías, capítulo 8, versículo 21 e 22. Isaías, capítulo 8, versículo 21 e 22, e diz: e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Olha que coisa tenebrosa estará essa terra sem a igreja de Cristo. Para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança, e a ira de Deus será executada repentinamente, como foi nos dias de Noé. Vejamos lá Gênesis capítulo 7, aqui trata sobre o dilúvio, que toda a humanidade já ouviu falar. Gênesis 7, versículos 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então aqui nós temos o juízo de Deus em forma de águas sendo executado sobre aquela geração de Noé, aquela geração ímpia, aquela geração terrível, aquela geração que se recusou a ouvir a palavra pregada por Noé. Mateus 24 e 39, no sermão escatológico, diz: e não, está falando aqui nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui ele está comparando o juízo de Deus, com a outra geração, Noé, também lá em Sodoma e Gomorra,
e vai ser também na nossa geração, no nosso tempo. Então, resumindo, a meia-noite é o anúncio de um novo dia, mas também a chegada da noite também, tá? Então veja que para alguns termina, né, essa fase, termina o dia para a igreja que vai ser arrebatada, e para aqueles que ficarem, aí começa a noite tenebrosa. Vamos ao tópico número 3, meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro, 2 Pedro 2:18, segunda carta de Pedro, logo depois de Hebreus, você tem Tiago, você tem então Pedro, e aí você tem a segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo 18, que diz assim: E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, o lugar escuro em que vivemos parece agora iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. Então, nós estávamos, conforme estudamos no trimestre anterior, a carta aos Efésios, nós estávamos mortos em trevas, mas agora que nós encontramos Jesus, que o Espírito Santo nos trouxe a iluminação da palavra, então agora nós entendemos as promessas gloriosas de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, me perdoe, eu sou humano, né? Mais perto estamos da vinda de Jesus. Então, tudo que acontece ao nosso redor, nós vamos olhando na Bíblia e vamos interpretando para saber que a vinda de Jesus está próxima. O subtópico 1 diz assim: a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar. Vamos ver isso em Mateus, capítulo 27. Mateus 27. E houve trevas na terra. Mateus 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Então veja que quando Jesus morreu, o sol parou de brilhar e houve trevas sobre a terra, mostrando que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Hoje a natureza, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Romanos 8, passagem muito conhecida dos frequentadores de escola dominical, Romanos 8, e os versículos 22 e 23, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós estamos aguardando a transformação desse corpo corruptível em corpo espiritual para viver eternamente com Deus na eternidade. Por isso há terremotos, peste, fome, catástrofes de toda ordem. A Bíblia já previu tudo isto lá em Lucas 21, sermão profético também. Nós já estudamos na lição escatológica,
Se você ainda não assistiu nenhum vídeo, olhe lá, tem o trono de Deus, tem o arrebatamento da igreja. Lucas 21, versículos 11, diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Veja que vai ser terrível. No versículo 25, ele diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Aqui fala dos maremotos, e o versículo seguinte ele ainda fala: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então veja que será uma época de grandes catástrofes. A igreja, nós cremos, já não estará mais aqui, né? Subtópico 2, os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de todas as espécies. Paulo, escrevendo a Timóteo, a 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele admoestou Paulo e a igreja. 1 Timóteo 4 e 18, 1 Timóteo 4 e 1, ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então veja que será um tempo horrível. E aí no versículo 8 ele diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então veja que nós precisamos exercitar a piedade. Mas Paulo, escrevendo ainda a Timóteo, capítulo 3, e o versículo de 1 a 4, ele fala: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Veja que é um tempo difícil, que já havia sido profetizado, já havia sido falado por Jesus há 2000 anos atrás, pela igreja primitiva, pelos apóstolos, e nós estamos, infelizmente ou felizmente, estamos vivendo esse tempo. Felizmente, para nós que somos salvos, estamos aguardando a vinda de Jesus. E infelizmente, para aqueles que não são salvos e não estão nem aí para o evangelho de Jesus Cristo, porque a igreja será arrebatada e essas pessoas ficarão aí para sofrer todas essas perseguições. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo, né? O evangelista Lucas, no capítulo 17, o versículo 18, ele fala sobre isso. Lucas 17, 28, melhor dizendo, ele diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Então veja, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Eles viviam uma vida corriqueira, uma vida sem Deus e sem compromisso com Deus. No capítulo 21 de Lucas, que nós
já lemos algumas coisas, 21 e 12, Lucas 21 e 12, ele diz: mas antes de todas essas coisas, olha só, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença dos reis e governadores, por amor do meu nome. Isso aqui aconteceu com Pedro, aconteceu com Tiago, com Paulo. Isso aqui era escatológico no sentido presente para a igreja primitiva. Versículo 16: e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Os imperadores romanos odiavam os cristãos, porque eles adoravam a Jesus de Nazaré. Versículo 16: e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Mataram Tiago, mataram Pedro, mataram Paulo, mataram grandes homens de Deus ao longo da história, foram mortos porque amavam a Jesus e pregavam em nome de Jesus. Subtópico 3: as nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. Lucas 21 e 9, que nós já lemos, mas e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Em Mateus 24 e 6, no sermão escatológico também de Jesus, Mateus 24 e 6, Jesus falando aos discípulos: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus aqui estava falando daquele período da igreja primitiva, o primeiro século da igreja primitiva, o segundo século. Então muitas coisas já aconteceram até o ano 100 depois de Cristo, mas tem a conotação escatológica também para os últimos tempos da igreja na Terra. Então, o perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra, ou uma sombria, ou uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. Então, lá em Lucas 21, nós já lemos, mas é bom, Lucas 21 e 25, está escrito: e haverá sinais no céu, no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, está falando dos maremotos, homens desmaiando de terror. Então, e porquanto os poderes do céu serão abalados. Aqui tem muito a ver com a bomba atômica, bomba nuclear, agora essa pandemia que alguns dizem que é guerra biológica, nós não temos ainda certeza, estão pesquisando. Então nós temos isso pairando sobre a terra. Então o mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, que é a grande tribulação. Mateus 24, 21, Jesus falando aos discípulos, ele diz, Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, se você quer saber mais sobre a grande tribulação, assista um vídeo lá das 13 lições escatológicas. Nós falamos especificamente sobre a grande tribulação. E não há lugar para o recuo. As trevas da meia-noite já chegaram. Resumindo então esse subtópico 3, nós temos que a expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas e que as nações estão em trevas. Tópico número 4, meia-noite, a vinda do noivo.
Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Está lá também no sermão escatológico. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor. Então, há 2000 anos atrás, todos estão aguardando a vinda do Senhor, mas morreram, estão aguardando o arrebatamento. Dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, ou seja, quando se encerrar o tempo, ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido, que encherá terra e o céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres. Romanos 8, estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, que em vós habita. Então veja Paulo escrevendo, ele fala sobre isso também em Filipenses 3:21, quando ele diz, começa no versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nesse momento glorioso, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 11 ao 18, ele trata sobre essa questão, do arrebatamento. Então, se você puder, 1 Tessalonicenses 4, 11, abra sua Bíblia, diz assim: e procureis ficar quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então veja como é importante estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Maiores detalhes você assista lá, nós falamos etapa por etapa nas aulas escatológicas. São 13 aulas escatológicas, nós tratamos de item por item. 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 54, diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados
num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Apocalipse 7,14, ele diz, né? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então nós temos aí que a meia-noite é a vinda do noivo. O tópico, resumindo, a expressão meia-noite denota então a vinda infalível do noivo. E agora, para terminar, o tópico 5, o clamor da meia-noite, que diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, Mateus 25,6, que nós já lemos. É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem em breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Observe bem, tá? As referências aí nós já lemos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho enquanto houver tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias e nossa função é despertar o povo. Nós temos que pregar a palavra de Deus, né? Temos que anunciar aos homens que Jesus vem breve. Obreiros e crentes em geral, não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Isso é muito importante, que cada crente tenha essa consciência de que deve anunciar o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes nupciais, ou seja, não é suficiente você ter a salvação apenas para você. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está lá em Apocalipse 13:11. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam vigiar, precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor, para não serem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina com a ordem: vigiai. Marcos capítulo 13, palavras de Jesus no Evangelho de Marcos capítulo 13 e os versículos 36 e 37. Marcos 13, abra por gentileza a sua Bíblia, nos versículos 36 e 37, que diz: para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então é muito importante, como foi dito à igreja de Filadélfia, você guardar o que tem, você vigiar em todo o tempo. Subtópico
Primeiro, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu com Jonas. Profeta Jonas, capítulo 1, versículo 6, ele adormeceu porque ele tinha desobedecido a Deus. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 5, versículo 32, Lucas, o doutor Lucas escrevendo, ele diz, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, toda pessoa que obedece a Deus, ela é revestida do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Para quê? Para não adormecermos. Quando você está revestido de poder, você não dorme. Também a preguiça causa sono. Está lá em Provérbios 24. Quando Davi ficou em casa desocupado, enquanto o seu exército batalhava, combatia, Davi caiu em tentação. Está lá em 2 Samuel 11, versículos 1 e 2. Então ele deveria estar na batalha, mas estava em casa, por isso caiu em tentação. Por isso é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo-o ali. Então é muito importante o crente estar sempre trabalhando na obra do Senhor. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Gênesis 15 e 12. Ele fez um altar, fez um sacrifício e ele teve que lutar contra o sono. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono físico e ao sono espiritual. Então, quanto mais você estiver ativo na obra de Deus, na presença do Senhor, na casa de Deus, você estará desperto e despertado pelo Espírito Santo. Subtópico 2, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Vejamos isso, ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes. Vamos ver isso em Mateus 26 e os versículos 45 e 46. Estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Mateus 26 e os versículos 45 e 46, que diz: Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então Jesus, ele despertou os seus discípulos falando com eles pela palavra, né? Como é preciosa a palavra de Deus. Quem a escuta com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Glória a Deus. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como óleo na lâmpada, né, da parábola que nós lemos das 10 virgens, né, mostra que aquele óleo que faltou na lamparina era a presença do Espírito Santo, é um tipo do Espírito Santo. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 17, que diz: Ora, o Senhor é Espírito,
e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E isto conservará preparado para o encontro do Senhor. A oração é outro fator de importância para a qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então temos que vigiar e orar, né? E acrescentou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne, ela não quer orar, ela não quer vigiar, mas o espírito quer. Significando que se os discípulos orassem, o espírito, no caso o Espírito Santo, prevaleceria sobre a carne. Por que a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes? Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então ficamos fortes e felizes, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. O rosto de Moisés resplandecia quando ele tinha estado com Deus no monte. Semelhantemente, também Estevão, lá em Atos 6,15, a oração é uma arma eficaz contra Satanás. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. A oração é finalmente o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche de sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens, ou seja, no arrebatamento e nas bodas do Cordeiro. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 3. Assim estaremos sempre preparados e um dia o veremos tal como ele é. 1 João capítulo 3 e o versículo 2. Então, resumindo o tópico 5, se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual e discerniremos os dias. Conclusão: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia, que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Amós 4 e 12. E nós devemos estar prontos a responder. Já a sua noiva se aprontou. Apocalipse 19, 7 e 8. Lemos em Mateus 25, 7, que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Que Deus permita que nas nossas lâmpadas, nas nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas 12, 35 e 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. O Espírito Santo nos está despertando hoje, para que estejamos nesta condição, estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Que Deus te abençoe e te guarde. Assim finalizamos a 13ª lição. A vigilância conserva pura a igreja. Terminando essa edição especial, os princípios divinos em tempos de crise. Jovens e adultos, que Deus te abençoe e te guarde.
Deus abençoe a nossa CPAD, Deus abençoe cada aluno, cada professor. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, compartilhe essa videoaula com outras pessoas para que elas sejam abençoadas também. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela finalização desse trimestre. Que cada aula, Senhor, tenha sido uma bênção para mim, para o meu irmão, para todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Dê vitória a cada um de nós, nos cubra debaixo do teu sangue, nos ajude, ó Deus, a termos uma vida de vigilância, de oração e preparação para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.